Vamos dar início a mais uma reunião, hoje dia 11 de junho, tá passando, hein? Tá indo rapidinho, né? Daqui a pouquinho nós estamos no final do ano novamente. E vamos aquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece inicial e passarmos para a nossa irmã Sueli, né? Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar entendimentos à luz da doutrina espírita para ampliarmos sentimentos. Abençoa-nos, Senhor, e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência para a gente não perder tempo, porque tempo não se perde, porque não se recupera, né? Então, tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos na vida. Podemos perder muita coisa, menos o tempo, que esse... Uma vez perdido, ficará perdido, né? Não se recupera de jeito nenhum. Só na próxima encarnação, e sabe-se lá quando vai ser. Bem, nós estamos, na semana passada, começamos a falar sobre perispírito, mas perispírito tem assunto para um seminário de não sei quanto tempo, né? Porque ele é o segredo de todas as coisas. Sem ele, nada acontece. Sem ele, a alma, que é o elemento inteligente, que é o princípio inteligente do universo, não poderia se manifestar. Então, é necessário o perispírito. É necessário um elemento que não seja tão material quanto o corpo físico, nem tão essenciado quanto o espírito, para fazer a ligação da alma com os elementos materiais. Falamos sobre isso, essa é a principal função do perispírito, que é fazer a ligação do espírito com o corpo, né, levando até ele, como a gente falou aqui, como se fosse um transformadorzinho de voltagem, né? Onde a gente coloca 110 para sair 220 ou vice-versa. Então, o perispírito é aquele transformadorzinho que leva para o espírito as sensações do corpo e conduz do espírito ao corpo as impressões que a alma adquire e que o corpo não tem condição de absorver sem a ajuda do perispírito. Então, essa é a função principal e fundamental, porque sem ele nada acontece. Haja vista a quantidade ali de propriedades que ele tem. Tudo isso aí é propriedade do perispírito. Não é o duplo, né? Não é o duplo como muitas pessoas falam, né? Ele é o corpo espiritual. Ele é o corpo celestial que Paulo se refere lá no Evangelho, nas cartas, né, de Paulo. Cartas essas que vieram antes dos 4 evangelhos, né? Embora lá no Evangelho elas estejam depois, mas as cartas de Paulo aos Coríntios, as duas, né, que ele escreveu aos Coríntios, aos Hebreus, foram escritas antes dos evangelhos de Marcos, João, Mateus e Lucas, né? Elas foram o primeiro relato, né? Paulo teve uma figura fundamental no cristianismo, porque a conversão dele na estrada de Damasco levou-o a fazer a divulgação da boa nova de Jesus. E ela foi feita antes, né? Então, Paulo se refere nas cartas, eu não sei se é aos Coríntios ou aos Hebreus, eu tenho até que dar uma olhada nisso, ele se refere ao corpo espiritual, né? Ele já vem falando isso. E o perispírito está aí na história
né, das religiões, das filosofias, de muitos e muitos tempos, né, antes de Kardec dar o nome de perispírito. Então, todas essas propriedades vão fazer que o perispírito seja muito bem compreendido por nós. Tem autores que até colocam mais do que isso, outros menos. Isso aí já é o suficiente. Ali nós temos ali a plasticidade e a capacidade refletora, que são bem semelhantes. Então vamos ver. Plasticidade, né? O que vem a ser isso no perispírito? O corpo espiritual, ele mostra extremo poder plástico de modificação da sua aparência, adaptando-se automaticamente às ordens mentais. Agora, vamos deixar bem claro, todas essas propriedades, tudo o que acontece é sob a direção do espírito, é sob o comando do espírito. O perispírito sozinho não faz absolutamente nada, nada. Tanto que nós deixamos bem claro na semana passada, não sei quem não estava, mas a gente até repete, porque isso é importante, porque há uma literatura muito extensa, muito diversificada, com autores de nome, colocando o perispírito como a forma do corpo físico, como aquele elemento que molda o corpo físico, e não é. Vimos nas passagens de Kardec, né, que Kardec nega isso claramente, inclusive com uma das mais importantes, com a questão dos natimortos, que Kardec foi perguntado a ele se uma criança pode nascer sem espírito. E ele falou que sim, só não vai viver, mas pode. Né? Então, quer dizer, se ela nascer, se não tinha espírito destinado àquele corpo, como aquele corpo... Aí ele ainda fala assim, essa criança só por seus pais estão vindo. Então, só pelo material genético que elas estão vindo. Então, se o perispírito fosse o molde do corpo físico, ela não teria uma forma humana, porque ela não tem espírito ali. Né? Não tem espírito destinado àquele corpo. Então, se fosse o perispírito, ela não teria forma humana. Então, ele diz que ela só não vai viver, mas ela vai nascer. Ela pode morrer até durante a gestação, mas vai nascer. Então, isso aí que está presente, não sei, né, o que gerou isso aí, porque Leon Denis fala sobre isso. Gabriel Delany, que são escritores assim confiáveis, fala sobre isso. Toda a obra de André Luiz reforça essa ideia do perispírito ser o modelo, o molde de formação do corpo físico. Mas Kardec deixa claro que não é, em algumas passagens, inclusive do livro dos Médiuns e da Gênese, que nós lemos na semana passada, e dessa vez eu nem trouxe. Então, que fique bem claro isso. Quer dizer, isso aí é muito importante a gente compreender, porque se ele fosse, ele estaria também agindo por conta, né? Ele é apenas fluido. O perispírito são fluidos formando, né, cujas moléculas não são tão agregadas, tão juntas. Há um espaço entre elas, que eles denominam de porosidade, que faz que elas não impedem a passagem desse fluido por lugares fechados. Né? Então, são elementos, é um elemento de fundamental importância para a interação do espírito, mas vimos que quem faz, né, a modelagem não é o espírito, é o material genético, é o princípio vital, o material genético. E ele, quando está ali, logicamente, sob o comando do espírito, fazendo um trabalho de organização, né, de aglutinação ali dos elementos. Mas não é ele que faz esse molde, né? Então, adaptando-se automaticamente às ordens mentais,
ordens mentais, é ordens do espírito, porque mente é espírito. A mente não é separada do espírito, a mente é o espírito. Não existe diferença entre mente e espírito. Então, sobre as ordens mentais, quer dizer, as ordens do espírito, que brotam continuamente, né? Então, o espírito está no comando o tempo inteiro, comandando esses elementos fluídicos, que são modificações do fluido cósmico universal, que formam um corpo espiritual. Deixando bem claro também, como falamos na semana passada, não é um corpo da alma. A alma não tem corpo. Então, o perispírito não é corpo da alma. É um corpo espiritual. É um corpo sutil. Mas não é a alma não tem um corpo. Ela tem um elemento de auxílio para que ela possa interagir no corpo físico. Mas não é denominado corpo da alma. Não existe isso em Kardec, né? A gente pode até encontrar isso em outras filosofias, em outras ideias. Mas dentro de Kardec, deixa bem claro que a alma não tem um corpo. Ela precisa de um elemento de ligação entre ela e a matéria, que é o perispírito, que alguns chamam de corpo da alma. Não, é um corpo espiritual, é um corpo sutil, para que a alma possa interagir no plano material. Então, vale aquela máxima para essa propriedade da plasticidade: pensou, vibrou, plasmou. É assim que funciona. Tudo que existe na dimensão dos espíritos, no mundo não material, é plasmado pela vontade do espírito. Então, olha só, pensou, o espírito pensou, vibrou, fez a vibração nos fluidos perispirituais e plasmou. Então, é exatamente assim que acontece. É assim que o corpo espiritual se transforma. Que nós temos, muitas vezes, dependendo da vibração dessa alma inferior, fazendo modificações, assim, animalescas, na forma perispirítica. Né? Às vezes, quando a gente ouve lendas, né, as lendas brasileiras, que é a mula sem cabeça, aí tem gente que afirma que viu o lobisomem. Afirma, gente de nome, gente de credibilidade, afirma que viu o lobisomem. Pode ter visto uma aparição deformada do perispírito por ocasião de uma vibração inferior dessa alma. Ela pode provocar essas mudanças no corpo espiritual. Né? Então, tudo trabalha-se com a vibração. Dependendo da vibração, nós vamos ter aí transformações, modificações, não na estrutura, mas sim na aparência, na plasticidade desse elemento que faz a ligação do espírito com a matéria. Então, isso pode ocorrer. Densidade, já falamos alguma coisa sobre isso semana passada, está lá no livro dos médiuns. O perispírito, agente da alma, que é através dele a alma age, então ele é um agente, porque a alma comanda e ele faz, obedece, não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo. Kardec continua dizendo, nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. E nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria. E eles deixam claro aqui, né, nessa página 94 aqui de O Livro dos Médiuns, que isso é que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Muitos espíritos têm uma dificuldade muito grande de entenderem que não pertencem mais ao mundo material. O espírito se vê, o espírito se toca, ele está se vendo, ele está se tocando, ele está
não interagindo porque os outros não respondem. Às vezes a gente recebe aqui comunicações de espíritos que não conseguem entender por que a família está abandonando eles. Por que ninguém fala com eles? Por que ninguém conversa com eles? Por que ninguém responde o que eles perguntam? Eles não entenderam que morreram. Eles se veem tão, assim, parecidos mesmo, né, com o corpo físico, que para eles estão vivos. E como um piscar de olhos, nossos aqui, né? Um piscar de olhos na eternidade, na dimensão dos espíritos, são 100 anos de vida aqui no planeta. Então, olha o tempo que um espírito pode levar. A gente não pode contar, gente. Faria uma comparação com o tempo da Terra, porque a dimensão dos espíritos não tem tempo, não conta tempo. Então, só imaginamos assim, correspondência com a Terra, quanto tempo na Terra poderia um espírito levar, né, para reconhecer que ele está desencarnado. Se 100 anos aqui é um piscar de olhos na eternidade, não temos noção disso, né, quanto tempo ele pode levar. Então, isso devido ainda à sua inferioridade, como na Terra nós temos muito mais espíritos inferiores do que superiores, o perispírito é sempre muito denso, eles não sabem que podem passar por uma parede. Muitos não passam, de tão denso que é o perispírito, eles não conseguem. Porque teria que haver aí todo um conjunto de vontade, de uma estratégia do próprio espírito para que ele faça isso. O perispírito oferece condições, porque ele é penetrável. Mas o espírito, não sabendo disso, muito inferiorizado ainda, com aí o seu perispírito cada vez mais denso, ele não tem essa ideia, essa noção. Então fechou a porta, ele fica do lado de fora. Bom se fosse assim com todos os espíritos, os obsessores, né? Mas não são assim os obsessores. Eles são muito inteligentes, sabem muito bem como lidar com as coisas, sabem muito bem que podem passar e não estão nem aí preocupados se nós vamos fechar ou deixar a porta aberta, porque eles entendem perfeitamente que são capazes disso, né? Ah, mas isso não o espírito inferior não tem essa dificuldade? O espírito inferior, recém-saído da Terra, sim, mas logo ele percebe que pode. Lembra Ghost? Ghost foi um dos filmes que mais se aproximou, assim, da realidade do que a gente aprende no espiritismo. Até ele aprender que ele podia passar pela porta, foi um problema para ele. Aí depois ele enfiou a mãozinha entrou, aí depois ele entendeu que ele podia passar. Mas isso leva tempo. Na espiritualidade não conta, mas no nosso tempo poderia levar anos aí para um espírito entender isso, né? Então a densidade psicossômica, o que é psicossoma? Corpo espiritual, perispírito. Psico é espírito, soma é corpo, né? Já ouviram falar em doença psicossomática? Tem gente que tem horror desse nome, né? O médico não é todo médico que lida com essa nomenclatura, né? Mas se é alguém que faz uma medicina alternativa e tudo, fala que a pessoa está com doença psicossomática, ele fica irado, que ele fala, você está pensando que eu estou maluco? Que eu não estou doente de verdade? A doença psicossomática é doença de verdade, de verdade. Aliás, ela nasce no psicossoma, né? Ela nasce nesse corpo espiritual. Tanto que no finalzinho da reunião nós lemos aquele depoimento daquele médico, daquele jovem médico que escreveu livros a respeito, que quando a medicina compreender a reencarnação, compreender que nós temos espírito, perispírito e corpo, né? Que nós temos um corpo sutil e que é nele que as doenças residem, as doenças serão tratadas lá, antes delas se somatizarem, antes delas passarem para os corpos. É muito mais fácil tratar. É aí que entra a questão da homeopatia, que os médicos alopatas não aceitam. Por quê? É claro e fácil de compreender. Eu entendo perfeitamente que eles não aceitem.
porque eles trabalham no corpo físico. Eles não trabalham no corpo espiritual, eles nem entendem disso, nem imaginam isso. Alguns sim, mas a maioria não. Então, como eles podem aceitar que uma medicação que não tem mais princípio ativo ali, que só tem a energia do princípio ativo, pode curar alguma coisa? É perfeitamente entendível, né, que eles não aceitem. Mas essa medicação é energia. Ela só tem a energia do princípio ativo, porque ela trabalha no corpo espiritual, ela trabalha no psicossoma, ela não trabalha no corpo físico. Tanto que, às vezes, o remédio, né, que uma pessoa toma para uma coisa, é o mesmo que a outra pessoa vai tomar para a doença no corpo físico igual. Ou, minto, para a doença no corpo físico diferente. Digamos assim, um exemplo. Uma pessoa está com um problema de um intestino que não é solto, o tempo todo solto. Eu tive esse problema com meus filhos quando eram pequenininhos. Um tinha um intestino totalmente solto, estava difícil para ele. Já o outro chorava, tinha problemas seríssimos com o intestino preso. Ao levá-los a um médico homeopata, a homeopatia foi a mesma. Aí eu não conhecia nada disso, não conheço nada hoje também não, mas naquela época conhecia menos ainda. Então eu falei com ele, doutor, me explica isso. Como que eles vão tomar o mesmo remédio? Um tem diarreia, o outro tem intestino preso. Ele falou, porque o problema não está no corpo físico, eu estou atacando o que gera isso. Então eu estou atacando a parte energética que gera diarreia em um e o intestino preso no outro. Então o remédio é o mesmo para coisas diferentes. Porque é a ansiedade que provoca diarreia em um e provoca o intestino preso no outro. Então ali eu comecei a me interessar mais, eu já gostava, né? Então é difícil para um médico entender isso, né? Por quê? É no psicossoma que as doenças se desenvolvem para depois elas serem apenas somatizadas, e soma puro é o corpo físico. Então, isso não é difícil da gente entender. Então, assim, a densidade psicossomática, que é a densidade do perispírito, ela varia de acordo com a evolução do espírito, ditando, então, o seu peso e a sua luminosidade. Claro que ela não tem peso, né? O perispírito, mas não tem para nós. Mas na espiritualidade ele tem, e a gente vai chegar lá na questão aqui agora da ponderabilidade. O perispírito possui massa imperceptível para os instrumentos dos encarnados. Nada pode perceber o perispírito. Inclusive, é interessante que uma vez eu assisti um videozinho que era uma experiência que o médico queria fazer para pesar a alma. Porque ele queria provar que ela não existia. Então, ele queria provar que a alma não existia. Aí ele falou, nós vamos pesar o paciente em estado terminal e depois nós vamos pesar esse paciente, que já não vai ser mais paciente, o corpo, morto já. E assim foi feita a experiência. Pesaram, ele estava muito ruinzinho, ele estava no estado terminal, pesaram, e depois, quando ele morreu, pesaram de novo. A diferença que deu ali foi diferença de balança mesmo, ou até mesmo o médico explicou que poderia ser um edema a mais, uma perda de líquido, algo tão insignificante que ele falou, lá, não falei que não tinha nada aí? Se tivesse, esse corpo ia estar mais leve. Eu ri muito dessa experiência, porque, claro que um fluido sutil não vai ter peso para a gente. As nossas balanças não pesam a alma, não pesam o perispírito, mas na espiritualidade eles têm diferença, sim, de densidade de peso, não para nós. Então o perispírito, ele possui massa imperceptível para os instrumentos dos encarnados terrenos, mas mensurável na dimensão espiritual. Então, na dimensão, porque ele tem fluido material ali. É tão sutil que tem. E os próprios espíritos explicam que a alma, para nós, que não é nada, que não tem nada, que é energia pura, para eles ela pode até ser considerada matéria, o elemento dela. Então, a gente não pode nem imaginar, né, com o material com que os espíritos
trabalham, que é o fluido cósmico universal, sendo o perispírito o produto mais importante do fluido cósmico universal. A condição vibratória de seus fluidos não apresenta uma massa que se possa medir na Terra, mas na espiritualidade isso é possível para os espíritos. Quanto à luminosidade, vai ser mais ou menos parecido com a densidade. Quanto mais evoluído é o espírito, mais luz esse espírito apresenta. Desponta como uma característica muito pessoal do espírito, que é a luminosidade. Está lá em O Céu e o Inferno, se quiserem consultar. Está escrito assim, ó: a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições, olha que interessante, ó, as menores imperfeições, a gente não consegue perceber nem as maiores, né, que a gente tem. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Quer dizer, a luminosidade dessa alma. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol. Lembra que trouxemos semana passada aquela figurinha do farol, né? Mostrando a luz, né, do farol e o espelho como a refletir essa luz. Então, esse espelho, poderíamos dizer que seja ali o perispírito, a refletir a luz desse espírito. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais evoluído também é o perispírito e mais luminosidade ele deixará passar, mais transparência esse espelho terá. Assim sendo, o espírito de alguma sorte, assim sendo o espírito de alguma sorte o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz. Então o espírito vai ver proporcionalmente a intensidade da luz que ele produz. Ele não pode brilhar mais do que a luz que ele mesmo produz. Verá então, será o resultado que ele espera da sua própria luminosidade, que os espíritos que não produzem luz acham-se na obscuridade. Então os espíritos, quando dizem que eles estão nas trevas, não existe trevas no universo. O universo é todo iluminado, não tem trevas. O universo é cheio de estrelas. Estrelas têm luz própria, iluminam, como o nosso Sol, que era considerado uma estrelinha bem bonita, de quinta grandeza. A gente falava isso com orgulho danado, né? Mas só que ela é uma estrelinha não. Ela não tem esse poder todo que a gente diz que tem no contexto universal, com as descobertas científicas. Mas para nós, ele é o rei, né? É o astro-rei. É aquele que nos dá vida, que proporciona vida na Terra, que nos traz saúde, né? A gente esquece que nós temos uma vitamina essencial no corpo, para o corpo, né? Para a saúde dos ossos, que é a vitamina D, que quem produz é ele. Nós podemos tomar essa vitamina sintética, mas ela quase não existe na alimentação. Ela é tão pouco presente na alimentação, nos vegetais muito verdes, ela é tão pouco presente que não resolve nada. Então, ela é uma das vitaminas que ou a gente toma de forma sintética ou a gente se expõe ao sol, ao primeiro sol da manhã, porque tem que ser sem bloqueador, porque com bloqueador, o próprio nome já diz, bloqueia tudo, não faz a vitamina. Então, aqueles primeiros raios de sol, né, pela manhã até, no máximo às 10 horas, meia horinha de sol sem bloqueador. Não vamos pegar câncer por causa disso, né? Outro dia um médico estava deixando isso bem claro, que ele falou, está um problema seríssimo com as pessoas com falta de vitamina D. Todo mundo com medo de apanhar câncer, sim.
né? Se empasta de bloqueador e não faz a vitamina D. Está todo mundo com um problema disso aí, né? Então, o que ele falou, nas primeiras horas da manhã, meia horinha de sol não vai causar nenhum câncer em ninguém. Essencial para que a pessoa faça essa exposição, né? Então, o espírito, quanto mais evoluído, mais luz. Quanto menos evoluído, menos luz. Quanto mais evoluído o seu perispírito a projetar a sua luz, que é através dele que tudo acontece, quanto menos, mais denso é esse espírito. Penetrabilidade, né? A gente já está aqui, ó. Penetrabilidade. Aqui a gente já passou sem tinta. Então, aqui a gente já fez, né? Já falamos sobre. Agora, penetrabilidade, né? Também essa questão do espírito do perispírito poder passar. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessidades e condições mentais dele. Por que isso? Porque se ele for muito inferior, ele não tem condição de entender que ele pode passar. E ele não vai passar. Ele fica do lado de fora. Então, está bem claro aqui. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, se ele tiver em condições de entender isso, atravessar qualquer barreira física, qualquer. Matéria nenhuma lhe impõe obstáculo. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Isso está em Obras Póstumas, né? Está lá no livro que não faz parte da codificação, porque foi escrito após a morte de Kardec, mas que mantém muitas anotações. Só tem que ter muito cuidado com esse livro, ao ler, sempre com olhos muito críticos e com base na codificação, porque como foi escrito depois, muitos escritos, muitas anotações que eles usaram para compor a obra, Kardec já tinha condenado. Então, tem coisas em Obras Póstumas que vocês vão ler, vocês vão ver que é antidoutrinário. Porque ele não colocaria aquilo se ele estivesse escrevendo. Foram anotações que ele iria descartar, mas que quem fez, colocou. Né? Então, aquilo nós já fomos alertados sobre isso, não só porque a gente lê e vai encontrando algumas coisas, como também o Raul, aquele orador espírita, Raul, de Niterói, quando ele esteve aqui, ele fez esse alerta. Cuidado com obras póstumas, porque tem coisas antidoutrinárias ali, porque não foram escritas por Kardec todas aquelas anotações, né? Gabriel Delane afirma, sim, quanto à questão da penetrabilidade. Mas um estado de matéria em que as moléculas sejam muito menos aproximadas e eminentemente tênues, poderá ela atravessar todas as substâncias sem necessidade de manipulação. É o que se dá com o perispírito que, formado de moléculas menos condensadas, que a matéria propriamente dita, que é essa que nós conhecemos, não pode ser detido por nenhum obstáculo. Então, a formação desse corpo sutil, com esse material que o espírito retira de cada planeta que ele tá inserido, né, que ele está encarnado, é do próprio planeta, é um elemento mais essenciado que a matéria bruta. E ainda por cima, na sua formação, as moléculas não se tocam, havendo espaços entre essas moléculas, proporcionando assim essa facilidade dela passar por uma parede, por lugares totalmente fechados. É nesse sentido que a gente fala que quando a gente sepulta o corpo de um ente querido, eu gosto sempre de falar que sepulta o corpo, porque a gente não sepulta ninguém. A gente sepulta o corpo que um espírito se utilizou para a sua encarnação, né? Então, quando esse corpo é sepultado, até a sua decomposição, até todo o trabalho da natureza ser feito, o aspecto, a cena
Deve ser horrível. Deve ser horrível. Essa cena de decomposição deve ser horrorosa. E ninguém gostaria de ver isso. E todas as vezes que a gente vai para um túmulo, para um cemitério, fazer prece lá, para aquele afeto que partiu, nós nos aproximamos dessa alma pelo coração, pela prece, pelo sentimento. E o que acontece? Eles se aproximam de nós. E o que eles vão ver? A decomposição do próprio corpo. Né? Então, quando a gente fala para não ir, é uma caridade com a alma. Se a alma puder ser isenta de uma situação dessa, os espíritos nem vão deixar que as nossas preces cheguem até elas. Mas a gente não sabe a condição evolutiva que a gente se encontra, né? A gente não sabe. Somos espíritos inferiores, carregados de inferioridade. Então, pode ser que eles não interfiram nisso aí. Então, é uma caridade. Se nós queremos orar para os nossos afetos, para os nossos amores que partiram, não vamos para lá, não. Vamos para um lugar bonito. Podemos fazer isso dentro da nossa casa. Mas se a gente quiser sair, fazer um encontro, né? Vamos para um jardim bonito, para um local onde seja agradável, onde nós gostaríamos de estar. Porque eles se aproximando também vão gostar de ali estar. Mas não vamos levá-los para eles assistirem isso, porque o perispírito, que é o corpo espiritual com o qual eles estão interagindo para se comunicarem conosco, ele vai ver. Nada é obstáculo para ele. Ele vai ver. Porque é como uma visão de raio-x, ele vê. Então, olha que coisa horrorosa que nós estamos fazendo com os nossos amados, né? Visibilidade. O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Ninguém os vê. Por isso que nós não vemos os espíritos, né? A menos que se tenha um clarividente. Dependendo também da intensidade dessa mediunidade, ele poderá ver os espíritos. Aí ele vai ver o perispírito, né? Porque é o corpo que aparece, é o corpo sutil que vai aparecer para nós. Mas aos olhos do corpo físico, eles não são visíveis, né? Ainda bem, né? Senão já imaginaram? A gente ia andar aí se esbarrando com os espíritos na rua, né? Então, o perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os espíritos. Esse que é o problema, né? Para os espíritos, eles não são invisíveis. Então, quando nós estamos com pensamentos inferiores, pensamentos ruins, nós atraímos espíritos que têm a mesma sintonia conosco, que têm o mesmo pensamento que a gente tem. E eles são vistos por outros espíritos que também se chegam. Aí olha que companhia maravilhosa que a gente fica, uma assembleia, né? É uma procissão de inferioridade junto com a gente nesses momentos. Então, a gente tem que procurar estar numa sintonia boa para que os espíritos que se cheguem a nós com seus corpos espirituais sejam bons, né? E possam nos fazer bem. Já os espíritos superiores, os menos adiantados percebem o corpo espiritual dos seus pares. Isso é importante também a gente saber. Olha, os menos adiantados percebem o corpo espiritual dos seus pares, quer dizer, daqueles que são semelhantes a eles. Mas os espíritos superiores percebem qualquer um. Então, um espírito inferior, ele não alcança a visão do perispírito de um espírito superior. O inferior não alcança, mas o superior vê tudo que ele desejar. O que não é muito fácil, tanto que nessas caravanas de assistência aos espíritos inferiores, os espíritos superiores que fazem esse trabalho, muitas vezes eles se utilizam de espíritos inferiores que já estão no trabalho, que já compreenderam alguma coisa, para fazer esse intercâmbio. Tão difícil que é um perispírito mais evoluído entrar em contato com um perispírito muito pesado.
Então, o espírito superior, para entrar em contato mediúnico conosco aqui na Terra, é muito difícil para eles. Para eles é muito difícil atravessar a atmosfera fluídica da Terra, muito difícil. Por isso que os inferiores vão e vêm a seu bel prazer, porque nada é obstáculo para eles, porque eles são do mesmo material. Há uma semelhança de evolução aí, de perfeição aí. Eles são tão inferiores quanto nós que estamos aqui. Então somos atraídos por eles e eles são atraídos por nós. Então fica aí uma beleza, né? Uma comunicação perfeita, né? Inferior junto com inferior, e aí a gente reclama que está se sentindo mal, né? Mas por que a gente está se sentindo mal? Porque a gente abre janelas imensas para eles com as nossas vibrações inferiores. Por isso eles têm muito acesso a nós. Tangibilidade. Falamos da visibilidade, agora da tangibilidade. O perispírito, com o suporte ectoplasmático, ele precisa desse material, senão ele não vai poder combinar. Também já li em várias obras que quando um perispírito condensa seus fluidos, ele se torna visível. Não é assim. Não é bem assim que as coisas acontecem. Não há uma condensação fluídica. Há uma combinação fluídica. É muito diferente da condensação. Há uma combinação de fluidos. Ele precisa de combinar os fluidos dele com os fluidos do médium que está em ação e somar-se ao ectoplasma desse médium que está oferecendo esse material para que ele se torne visível. Senão, não vai acontecer. É um trabalho grandioso esse, né? Inclusive, é um fenômeno extremamente perigoso para o médium. Extremamente perigoso. Porque esse material com o qual o espírito vai se materializar para se tornar visível e tangível, né, ao nosso tato, que a gente possa segurar, esse material pertence ao médium. E se ele for contaminado, ao retornar, ele coloca o médium doente. E numa sessão de materialização, o médium pode até morrer. Por isso que os centros, são raros os centros que fazem esse trabalho, os centros espíritas são raros, e são núcleos muito bem preparados, muito estudados, muito orientados, e médiums muito equilibrados, inclusive com a saúde física que ele precisa ter. Então não é muito fácil, mas existe essa possibilidade da tangibilidade. O perispírito com o suporte ectoplasmático que lhe dê expressão física, porque esse material é físico, é do médium encarnado. Espírito não tem ectoplasma, é do médium, da pessoa, do ser encarnado. O perispírito com o suporte ectoplasmático que lhe dê expressão física pode tornar-se materialmente tangível no todo ou em alguma parte, pois tocando no corpo ectoplasmático, obviamente, toca-se no perispírito que o sustenta. Por isso que ele se torna visível, porque a combinação desses fluidos do perispírito com o ectoplasma do médium, com os fluidos espirituais do médium, do perispírito do médium, que esse fenômeno vai acontecer. Então, em algumas sessões de materialização, no início, né, da codificação, quando isso era importante para as pessoas aprenderem sobre isso, havia materializações, né, principalmente de mãos. E em algumas reuniões, essas mãos foram moldadas em parafina. E depois ficou lá o molde da mão do espírito. Muito interessante, né? Tem pessoas que falam assim, eu não tenho essa curiosidade. Eu já sou curiosa, eu tenho. Eu morreria de vontade, aliás, morro de vontade de ver
uma reunião assim, que eu acho que deve ser muito interessante, né? Deve ser emocionante a gente assistir. Então, isso é plenamente possível, é uma propriedade do perispírito. Sensibilidade global, que seria isso, né? Sensibilidade, onde que eu escrevi? Ali, global, a segunda ali do segundo item. Livre do corpo, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais. Falamos isso aqui semana passada, quando falamos que o perispírito não tem órgão. São fluidos, é um corpo sutil, não tem órgão, não tem coração, não tem rim, não tem nada ali. Até falamos que quem quiser fazer doação de órgãos pode fazer, porque não vai precisar desses órgãos, né? Então, livre do corpo, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim, vê, ouve, sente com o corpo espiritual inteiro. Não apenas, ele não vê com os olhos, não tem olhos. É um corpo sutil, fluídico, que sente, vê por um todo. Agora, tudo isso, a gente volta a lembrar, sob o comando do espírito, porque o perispírito não é nada como o corpo não é nada. Não vamos esquecer disso. Ele é fundamental para a interação do espírito com a matéria, mas ele próprio não é nada, ele fica aqui quando o espírito muda de plano. Então ele é fluido, ele é um fluido, ele não tem inteligência, ele não tem nada, ele não sente nada. Tudo o que acontece nele é através do espírito. Ele é aquele transformadorzinho, né? Então ele ouve, ele sente tudo por conta do espírito por um inteiro, de uma forma inteira, independente mesmo da posição ou direção que ele tome. Então, claro, ele percebe, lógico, quem está atrás, se tiver alguma coisa, ele não precisa de olho para ver, né? Ele sente, percebe de uma maneira integral. Por isso, a sensibilidade global. A outra, sensibilidade magnética. O perispírito, campo de força que ele é fluido, ele é um campo elétrico. Ele há eletricidade ali nele, né? Como existe no corpo físico. Então, campo de força que a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se como não poderia deixar de ser, particularmente sensível à ação magnética. Onde é que o passe atua? Nele. No corpo sutil. A gente não dá passe nem no corpo físico e nem no espírito. É nele. Ele é sensível ao magnetismo. Ele é capaz de absorver esses fluidos, fazer transformações, fazer que células do corpo físico sejam, células doentes, sejam transformadas em células saudáveis por ordem do espírito através dele. Então, ele é sensível ao magnetismo. Ele faz essas transformações. Né? Isso é uma das propriedades que ele possui, que é uma fundamental à interação da alma, né, com o corpo físico. Expansibilidade. Expansibilidade. O perispírito, intrinsecamente indivisível, porque ele não pode ser dividido, ele formado, o espírito formou esse corpo espiritual, ele não se divide, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade e também de percepção. Quanto mais nós expandimos os fluidos do perispírito, mais nós entramos em contato com a atmosfera fluídica do espaço em que nós nos encontramos. A expansibilidade perispirítica, aliás, está na base dos princípios, dos principais
processos mediúnicos. Haja vista, por exemplo, que é a exteriorização desses fluidos que entram em contato com os fluidos do perispírito do médium, que vai fazer o intercâmbio mediúnico. É isso que se torna possível o contato perispírito a perispírito, que marca o fenômeno mediúnico, o fenômeno de uma incorporação, por exemplo. Então, por que a gente fala que a mediunidade... A gente fala, não, a gente aprende assim no espiritismo e passa isso, que ela é orgânica. Mediunidade é orgânica. Não são pessoas especiais, evoluídas. Médiuns não são nada disso, né? Não são especiais, evoluídos, nada disso. Apenas trouxeram essa tarefa ao reencarnar. E como o perispírito é aquele com o qual o espírito se utiliza, através do qual o espírito trabalha no corpo físico, se ele tiver essa tarefa mediúnica, ao formar-se o corpo físico com o material genético, o princípio vital que já está lá pronto, né? E aquela extensão do perispírito aglutinando esse material, não é sendo forma, mas aglutinando esse material, ele vai deixar menos refratário esses fluidos que ele mesmo carrega, por ordem do espírito. Então, a mediunidade é exatamente a expansão desses fluidos. Em pessoas que não vão ter essa tarefa, não trouxeram isso no seu mapa kármico, esses fluidos vão ficar mais entrosados no corpo físico. Eles vão ficar mais junto do corpo, eles não vão se expandir muito. Então, são pessoas que apresentam menos sensibilidade mediúnica. Então, é genético isso, não é espiritual. O espírito já traz isso aí, e isso acontece na formação do seu corpo físico, com o material genético oferecido pelos pais. Então, o próprio perispírito, que uma extensão desses fluidos vai para o útero materno, por ocasião da união dos gametas masculinos e femininos, para fazer, sob o comando do espírito, a aglutinação desses elementos, ele então deixa que esses fluidos fiquem mais liberados. Aí ocorre cedo, uma manifestação mediúnica numa criança, a criança começa a ouvir, começa a ver as coisas, depois se acalma, depois aquilo fica mais aflorado e assim vai. Então é muito comum numa família ter assim vários médiuns na família. O avô, depois aí vem a mãe, ele mesmo, né? Quando a gente vai vendo, meu avô era médium. Minha mãe também, quando às vezes ela está com algum fenômeno, que ela vai a um centro e fala, isso aí é um fenômeno mediúnico. Mãe, engraçado, meu avô tinha essas coisas, minha mãe também. Né? Isso é plenamente normal, porque isso é genética, é herança genética. Porque os espíritos trazem essas tarefas, porque são velhos conhecidos, né? Então trazem essas tarefas. Por isso que a mediunidade não tem nada a ver com o desenvolvimento moral da alma. Nós podemos ter médiuns totalmente imorais, que têm uma mediunidade incrível, né? E não usam bem. Aí vão responder muito por isso aí, né? Então é a expansibilidade do fluido, é a expansão desse fluido que faz que essas pessoas percebam a energia ambiental em que elas se encontram. Tem pessoas que quando entram em determinados locais, começam a se sentir um pouquinho mal. Fica com uma respiração difícil, né? Começam a ter um pouquinho de tonteira, a cabeça fica meio aérea, a pessoa pensa que ela está passando mal. Ela sai do ambiente, ela melhora. Né? Pode ser até que ela esteja realmente passando mal. Mas a sensibilidade mediúnica ali, a sensibilidade, a expansão dos fluidos do perispírito fez que os fluidos dela entrassem em contato com os fluidos ambientais e que ela pudesse absorver algo que não estava ali muito bem. Mas não precisa sair do ambiente, não. Basta entrar em prece. Porque aí ela vai entrar numa sintonia que as energias inferiores não vão entrar
em acasalamento com as próprias do médium. Então, ela não vai sentir mais nada. Basta fazer uma prece. Agora, se começar a vibrar na mesma faixa do ambiente, aí ou sai ou passa mal. Pode até desmaiar, né? Bem, ainda dá para mais algumas aqui. Não vai dar para todos, mas a gente vai devagar. Semana que vem tem mais, né? Bicorporeidade. Essa é ótima. Essa é muito boa. O perispírito pode apresentar bicorporeidade ou desdobramento. Trata-se da capacidade de atingir um estado de desprendimento no corpo físico, podendo, em certas situações, tornar-se visível ou tangível. Não é a mesma coisa que o desprendimento pelo sono, não. Esse todo mundo tem, nós temos, né? A bicorporeidade, ela vai um pouco mais além desse desprendimento. O perispírito não sai totalmente, que a pessoa está encarnada, ela está viva, ela não pode ficar sem ele, né? Então, e mesmo porque, o que a gente falou no início, semana passada, o espírito está ligado ao corpo molécula por molécula, e isso só vai se romper por ocasião da morte do corpo físico. Então, o perispírito não leva todos os seus fluidos. É uma parte dele que se desprende para poder dar à alma condições de interação com o mundo físico. Isso aí acontece todas as noites conosco, todas as noites. Mas a bicorporeidade tem uma tangibilidade que a gente não apresenta ao se desprender por ocasião do sono. Trata-se da capacidade de atingir um estado de desprendimento do corpo físico, podendo em certas situações tornar-se visível ou tangível. Não restrito às lides medianímicas, quer dizer, não é um fenômeno mediúnico isso, porque fenômeno mediúnico, ele necessita de ter o outro elemento para fazer esse intercâmbio. Isso não é um fenômeno mediúnico como o sonambulismo também não é, a menos que, somando-se ao sonambulismo, venha um espírito da comunicação. Aí já é outra história. Verificando-se comumente o desdobramento noturno durante o sono do corpo físico, isso pode ocorrer. Ele ir para um outro lugar e se tornar visível a alguém. Houve um caso, está até relatado no livro dos médiuns, que uma senhora estava adormecendo, ela não tinha dormido ainda, mas aí antes mesmo dela dormir, ela estava com consciência que ela estava acordada, ela viu o irmão dela entrar no quarto. E ela só não conversou com ele. Ela estava acamada, ela estava doente. Então, quando ela ia falar com ele, ele fez um sinalzinho para ela ficar quietinha. Mas ela viu o irmão entrar no quarto dela. E ela de manhã, aí depois ela dormiu, feliz da vida de manhã, procurando o irmão pela casa. Aí falaram com ela, você sonhou, porque ele não está aqui, ele não esteve aqui. Ela falou, não, ele entrou no meu quarto. Quando eu ia falar com ele, ele fez um sinal para eu ficar quietinha, mas ele entrou e eu vi. Então isso é uma bicorporeidade. Ela não é médium de clarividência, mas ela viu o perispírito ali dele, por uma combinação, por uma necessidade, naquele caso ali, dele se tornar visível para que ela o visse, ela não andava bem de saúde, e isso ocorreu. Então ele estava dormindo, se desprendeu, manipulou os seus fluidos, alguém forneceu o ectoplasma e ele se tornou visível. No livro dos médiuns, nós temos aqui 2 relatos importantes dessa bicorporeidade. Olha só, Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo exigido por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes o que passou por milagre. Ele foi visto em 2 lugares completamente diferentes ao mesmo tempo. E aí foi visto isso como um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha
Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no templo em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício, acusado de assassinato. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso que mais tarde sofreu o castigo. Constatou-se que naquele momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Santo Afonso, evocado e interrogado por nós sobre esse referido, deu as seguintes respostas. Livro dos Médiuns, aí ó, 106 a página. Dei uma lidinha em casa, ele explicando esse fenômeno. Para que isso aconteça, o corpo tem que estar ou adormecido ou estático. Porque o principal saiu, a alma revestida ali daqueles fluidos, saiu. Então o corpo fica como estático, você fala com ele, ele não ouve, parece que ele está dormindo, mas não necessariamente está dormindo, ele está acordado, só que tem que ele está inativo, porque o principal saiu. Mas ele não está morto e muito menos dormindo. Ele pode estar dormindo? Pode. Mas nesse caso, Santo Antônio não estava dormindo. Mas ele foi visto na Espanha. Ele estava estático. Não havia movimentos nele. Isso às vezes acontece, né? Com alguém que passa por um fenômeno desse e nem a própria pessoa sabe explicar o que aconteceu. Eu até acho que já relatei aqui para vocês um fato, que meu primo me ligou para me contar isso, porque ele não entendia muito isso. Ele falou, eu estou te ligando para você me explicar isso aí. Ele estava com o bebê, que tinha 1 mêsinho e pouco de vida. A esposa dele e ele estava lendo. Ele estava com o bebezinho do lado. Aí a esposa dele falou assim, Flávio, aquece a mamadeira do Bruninho, que eu já estou aqui preparando o banhozinho dele. Ah, tá bom, já vou. Ele falou que nesse momento é como se ele tivesse dormido e ele foi a um local que parecia que tinha uma convenção, uma palestra, muitas pessoas, um lugar bonito, todos assim prontos para fazer, para dar o seu depoimento, para falar alguma coisa. De repente ele viu uma pessoa da família, que nem era tão chegada dele assim. Ele viu, ela tinha falecido já há algum tempo, ele viu a pessoa e ela fez assim para ele que queria falar com ele. Ele disse que quando ele chegou lá, ele se sentiu um peixinho fora d'água, porque ele não entendeu nada daquilo, ele não era convidado daquele ambiente, ele achou estranho, ela fez assim para ele. Aí chegou para ele e falou assim, olha, como você vê, eu estou ótima, eu estou livre do meu diabetes, eu estou livre da minha asma, eu estou nova, eu estou curada de tudo. E eu gostaria que você levasse esse recado meu, que eu estou bem. Ele entendeu e ele sabia que ela queria que ele falasse para o irmão dela. Mas ela não deixou isso claro, mas ele entendeu assim. Foi algo assim, muito rápido, que nesse momento ele ouviu a mulher falar assim, já aqueceu, Flávio? Mas foi coisa assim de minutos. Aí ele falou assim, não vou fazer. Aí ele disse que se viu novamente ali, pertinho do bebê, levantou, foi lá aquecer a mamadeira do neném. Então foi tão interessante que ele falou assim, Lima, foram assim, foram segundos, sei lá, no plano material aqui, mas eu demorei conversando com ela lá nesse espaço. O que é isso? Quer dizer, esse foi um fenômeno de bicorporeidade. Ele se emancipou ali. Nós não sabemos a situação da tangibilidade desse corpo, mas ele não estava dormindo, ele tinha certeza disso, e ele se soltou, saiu, e com o corpo espiritual foi lá fazer a visita que estava sendo chamada. Então esse fenômeno é muito interessante, isso já aconteceu com várias pessoas, e são vistas essas pessoas pelos seus parentes e que depois relatam e telefone e falam, fulano, eu te vi aqui na minha casa. Viu mesmo, né? Viu o corpo espiritual. Na próxima reunião, nós vamos tratar do restante dessas propriedades. Unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura
E aí nós vamos falar desse restante para a gente entender perfeitamente esse elemento tão importante que é o produto mais importante do fluido cósmico universal, responsável por tudo que acontece em termos de fenômenos mediúnicos. Muita paz para todos.